Vamos conhecer um pouco mais sobre os apóstolos de Jesus. Muito provavelmente, você já ouviu falar dos 12 apóstolos de Jesus, que tiveram uma vida nada fácil. Fazer o que o Mestre fazia sem a sua presença, levou a maioria deles a sofrerem perseguição e o martírio. Você sabe como foi o fim de cada um dos apóstolos, e é isso que veremos agora. Começamos por Simão Pedro, chamado por Jesus para ser pescador de homens. Segundo consta, ele foi condenado à morte, por crucificação, na época do imperador Nero. No entanto, Pedro disse que não era digno de morrer como seu mestre Jesus, e solicitou que fosse crucificado de cabeça para baixo, o que acabou acontecendo na cidade de Roma, por volta do ano 64 no Circo de Nero, mais precisamente onde hoje se encontra o Vaticano. O apóstolo André, irmão de Pedro, também foi crucificado em uma cruz, porém no formato de um X, e segundo estudos bíblicos, teria acontecido por volta do ano 60, em Petras, atualmente a terceira maior cidade da Grécia, e alguns dos seus restos mortais se encontram na Catedral de Santo André, pertencente à Igreja Ortodoxa Grega. Um dos legados da sua morte são as várias bandeiras com a famosa Cruz de Santo André, como por exemplo a bandeira da Escócia. O terceiro apóstolo foi Tiago, filho de Zebedeu, também conhecido por Tiago Maior. Ele foi martirizado por ordem de Herodes, em Jerusalém, no ano 44, ou seja, 11 anos após a morte de Jesus. Este fato está narrado na Bíblia e conta-se que ele foi decapitado. O apóstolo João, o irmão de Tiago, foi o autor de 2 evangelhos das epístolas de João, e do livro do Apocalipse. Ele foi o único dos apóstolos a morrer de morte natural. Isso aconteceu em Éfeso, no ano 103, quando tinha 94 anos de idade. Filipe, segundo a tradição, conta-se que morreu crucificado de cabeça para baixo, aos 87 anos, em Gerápolis, na época do imperador Domiciano. Após ir para a Armênia, na região da atual Rússia, seu corpo teria sido transportado para Roma e colocadas na Igreja dos Apóstolos na Capela Sistina no Vaticano. Tomé estendeu seu apostolado até a Índia, onde foi perseguido por líderes religiosos. Consta que foi martirizado e morto pelo rei de Milapura, na cidade indiana de Madras, onde, supostamente foi o local de seu sepultamento. Historiadores acreditam que o apóstolo foi morto a flechadas, por hindus, enquanto orava. Suas relíquias foram veneradas na Síria e depois levadas para o Ocidente e preservadas em Ortona, na Itália. O discípulo Mateus, o cobrador de impostos, é um dos evangelistas, e esteve na Pérsia e na região conhecida como Etiópia. Foi neste último local que, segundo a tradição, ele foi martirizado, muito provavelmente no ano 72, ao ser apunhalado. Suas relíquias se encontram em Palermo, na Itália. Tiago, filho de Alfeu, também conhecido como Tiago Menor, e o líder da igreja primitiva de Jerusalém, morreu no ano 62, depois de Cristo por apedrejamento. Este fato aconteceu pela ira de alguns sacerdotes judeus. Outro apóstolo martirizado foi Judas Tadeu, conhecido por ter ido pregar o evangelho na região pertencente hoje ao Iraque, na Pérsia, onde foi morto no ano 70, por golpes de machado, lanças e porretes. O apóstolo Simão foi martirizado durante o Império de Trajano, aos 120 anos de idade. As versões sobre seu martírio são duvidosas. Teria ele morrido na cruz ou teria sido queimado em uma fogueira, na Armênia. Porém, a tradição católica diz que Simão teria sido cerrado vivo. Por último, Judas Iscariotes, o traidor, teve seu fim mencionado na Bíblia, assim como Tiago, filho de Zebedeu. Segundo os evangelistas, Judas suicidou-se por enforcamento pouco tempo após entregar Jesus. Agora,
conhecendo mais um pouco da vida dos primeiros cristãos, pedimos o seu like no vídeo e a sua inscrição no canal, para que outras pessoas também possam assistir.